Fala, torcida do Flusão. Agora vamos acompanhar aquela resenha do Linha de Passe, onde foi muito falado sobre como o Zubeldia mudou o time durante o jogo contra o Bangu. E aqui vale ressaltar que o Zubeldia conseguiu visualizar um defeito que estava acontecendo no primeiro tempo. Ele conseguiu, na parada técnica, desenvolver todo o jogo, fazer com que o Fluminense mudasse completamente a postura e a forma de jogar. Vamos acompanhar aqui o Linha de Passe, créditos totais da ESPN. Esse que fez o gol é útil em qualquer clube. Savarino. Pode inclusive começar, antes de eu brincar com a história do Vitor Birner, você pode inclusive começar, que é o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, e num momento em que inverteram posições, né? Savarino estava lá do outro lado, aí depois da parada técnica ele vem para cá e faz o gol justamente desse lado aí. Elton Serra, que está falando do Savarino. Eu vi a emoção aqui ao lado, eu achei que era... Mas, sim... Saudade. Né? Sim, Sempre, né? O Zubeldia, ele... Primeiro, né? Hoje é impossível ganhar do Fluminense no Maracanã. É inacreditável. Isso. Mas é claro que o Bangu é um time bem inferior. É um time bem inferior. E o Fluminense, ele tem tido com o Zubeldia... Ok, vamos relevar o campeonato estadual mas o Fluminense vem bem também no Campeonato Brasileiro e já vinha bem desde a temporada passada. O Fluminense conseguiu a vaga na Libertadores com a reta final espetacular com o Zubeldia e caiu nos pênaltis contra o Vasco. 180 minutos bem equilibrados. Mas é um time que, quando as coisas parecem ir para mais do mesmo, ele encontra alternativas. É isso que eu acho interessante. Ele já fazia isso no São Paulo. É claro que, guardadas as devidas proporções, a pressão era bem diferente. O Fluminense, ele começou com o Zubeldia baixando linha e jogando contra-ataque. Porque ele pegou um pouco do que o Renato fazia. Aos poucos, ele foi subindo as linhas do Fluminense e passou a ser um time mais propositivo. Ele melhorou a bola parada ofensiva, tanto que o Thiago Silva decidiu jogos importantíssimos, inclusive, ano passado, por conta disso. Aí o time foi começando a ficar previsível. Ele altera sistema, inverte posição de jogadores e o time ganha fôlego. Eu acho bem interessante o trabalho dele no Fluminense. Para mim, vamos lá, acho que um dos 3 melhores trabalhos hoje no futebol brasileiro é o do Zubeldia no Fluminense, já desde o fim da temporada passada. Com um elenco... É o Bangu, tá, gente? Mas é um contexto geral. Mas o Fluminense está fazendo um investimento no elenco. Sim. O elenco do Fluminense está melhorando. O time hoje tem mais opções. Antes, o Fluminense era bom, competitivo, mas se tivesse um problema, o Fluminense teria que fazer um milagre para manter-se lá no alto. Hoje em dia não, o Fluminense tem contratado e contratado bem. E recuperado alguns jogadores também, né? alguns jogadores. O Fluminense a gente falou mais cedo aqui sobre qualidade de jogo, se você tem uma opção de ver um jogo do Fluminense, veja. O Fluminense normalmente joga bem. E joga bem dentro de uma ideia do treinador, compete muito, existe algo em campo. Bom, o mundo experimentou isso, né? Foi. Com o Renato Gaúcho, não era do Zubeldia. Alguns times de fora do Brasil experimentaram, não olharam para o Fluminense com carinho, o Fluminense jogou um bom futebol. E eu acho, concordo com o Elton, que o Zubeldia é o segundo bom trabalho, né? Porque no São Paulo, durante muito tempo... Mas vamos combinar para ser justo. Você tocou num ponto importante. O trabalho no São Paulo era bom. Era bom. É que teve uma queda ali, ele teve uma série de problemas com lesões, normal, né? O DM do São Paulo, a dificuldade... Mas a saída dele não mudou o São Paulo, mudou? Não. O São Paulo ele continuou bom. Recuperou todo mundo, todo mundo passou, virou um rolo compressor. Não, exatamente. Vamos lembrar que em 2023 ele ganhou a Sul-Americana também com... O Zubeldia, a gente brinca com Fortaleza. Tem horas que você precisa entregar uma cabeça para dar paz pro cartão. Aí você dá o treinador... Como em outros clubes também, é isso. Igual todo clube é assim. Exatamente. A gente brinca muito com o Birner, mas o Zubeldia, aquela Libertadores de São Paulo, ficou da decisão por pênaltis para passar do Botafogo, que foi o campeão. Tudo bem, o C no futebol só faz história quem passou. O C não faz história no futebol. Mas né, o trabalho desenvolvido e gols que jogadores perderam, aí você fala, foi o treinador que entrou lá e perdeu. O do Morumbi teve né? pênalti. Exatamente. Né? E acho que o São Paulo teria passado pelo Peñarol, não sei o que teria sido a final, não sei. Mas poderia ter passado pelo Peñarol. A gente viu que o Botafogo fez com o Peñarol aquele momento. Então, assim, ele já tinha um trabalho muito bom. A gente via o horizonte no trabalho do Zubeldia, já tinha essa capacidade de mudança. Eu acho que o jogo hoje que eu citei da inversão de lado, né? Sim.
sai o gol do Savarino, depois eles invertem de novo e sai o gol do outro lado do Canóbio, que chute tem desvio, né? Então, assim, ele tem recursos próprios de onde tirar, ele consegue extrair o melhor do elenco que ele tem, e ele fez em muitos momentos isso com o São Paulo, com essas lesões, colocando o garoto da base, mexendo, invertendo posição e tudo. E ele conseguiu fazer com que o São Paulo avançasse até momentos que você nem imaginava, pela quantidade de desfalques que o São Paulo tinha. Ele consegue repetir isso no Fluminense, só que agora com um elenco à disposição e tudo, sem muitas dificuldades com DM nem nada, mas ele consegue fazer isso. É isso que você falou. Ele tem a capacidade de surpreender, tirar um coelho da cartola. Vai perder jogos? Vai ter jogo que ele vai errar. Evidente, todos os treinadores são assim. Mas eu acho que dos treinadores estrangeiros, você citou aí os 3 melhores trabalhos. Não, os treinadores geral, estrangeiros, né? E dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, assim, nesse momento, ou talvez do período aí que ele pegou o Fluminense para frente, é um dos principais trabalhos. É um dos principais trabalhos. E aí você colocou entre todos, aí talvez dos 3 dessa temporada, também acho. Acho que o Zubeldia realmente dá gosto de ver o Fluminense jogar. Sim. Você citou, dá gosto de ver o Fluminense jogar. E o Lúcio Acosta, também sempre bom lembrar, que a gente sempre cita aqui, elenco, exatamente, um jogador que não estava sendo aproveitado, né? Não é nem estou falando do caso de hoje, mas é bom colocar no contexto. Lúcio Acosta, que é um jogador que não estava sendo muito aproveitado pelo Renato, o Renato estava com mais cuidado e tal. Ele foi lá, aproveitou o jogador. Ganso voltando a jogar bem, né? Hoje o Ganso deu um passe. A contratação do Arana. Do Arana. Você tem o René, que é um jogador que vai te dar tranquilidade numa linha de 4, que segura bem ali. E você tem um outro lateral que pode mudar o jogo. Para esse jogo aqui vai o Arana, que ele se manda. Sim. Então o Fluminense está pensando nisso. Saiu o primeiro gol hoje do Savarino, com a camisa do Fluminense. Boa contratação. É o terceiro clube. E ele sempre foi confiável. No Atlético, confiável, campeão. Sim. No Botafogo, confiável, campeão. E está no Fluminense. Exatamente. E por que ele está no Fluminense? Porque ele não está nos outros? Exatamente. Porque o Fluminense tinha essa ambição. Sim. E o Zubeldia, ele recuperou um jogador que é o John Kennedy também. Outro, bem lembrado. A gente lembra do John Kennedy pós-Libertadores, foi herói da Libertadores, e aí acabou saindo, retornou, e não se falava do John Kennedy no Fluminense. E era muito essa questão de, o Diniz era o cara que abraçava porque o extracampo do John Kennedy precisava disso, mas e o campo? O campo precisava dar resposta também. Eu acho que com ele está dando. Tanto que o Everaldo, né, que chuta Everaldo, acabou sendo negociado. Sim. O Fluminense perde um jogador, uma opção para o ataque, porque o John Kennedy ele conseguiu ser uma boa opção, não só como segundo atacante, mas como referência muitas vezes, né, jogando como 9. Sim, exatamente. Agora teremos Fluminense e Vasco, Calçade. Agora aliás, é mata-mata, viu? O mata agora é na final. Na semifinal, mata-mata, jogo de ida e volta. Mas na Copa do Brasil, a gente já esperava. O Flu estava num momento superior, né? Uhum. Assim, a classificação do Vasco já foi assim, surpreendente, mas você olhava para o Flu como se olhava para o Cruzeiro também, numa fase superior ao Corinthians, e não deu nada disso. Nem Flu, nem Cruzeiro, Corinthians e Vasco, afinal, Corinthians campeão. Mas eu vejo o Zubeldia conseguindo sim, melhorar a consistência do time. É um time que ele é bem estruturado dentro de campo, você tem as funções muito bem definidas, os espaços no campo, novos jogadores estão chegando, ainda o Arana vai levar um tempinho para poder render o máximo dele, chegou o Savarino, fez o primeiro gol, um cara muito útil. Então eu vejo o Fluminense num caminho legal. Mas isso quer dizer o quê? Que vai ser o campeão da Libertadores? Não, a gente está falando que ele vai competir. Né? Campeonatos mata-mata, eles são surpreendentes às vezes. Surpreendentes. Uhum. Ele pode chegar bem longe. Pode disputar o título? Pode. Tanto que o Zubeldia fica no Brasil, né, no trabalho dele depois de São Paulo. Por quê? Hoje, quando você está no Brasil ou tem um país da América do Sul que te convida, uma Argentina, uma Colômbia, o Equador, nem sempre você vai ter as mesmas condições dos times brasileiros. Basta olhar o que tem acontecido na Libertadores da América nas últimas disputas. Você tem ali um festival de times brasileiros. Então, ao ficar no Brasil, você está muito mais próximo de uma conquista do que na América do Sul. Isso é óbvio hoje em dia. O Zubeldia ficou e está fazendo um trabalho legal. E é bom lembrar que ele teve um probleminha de saúde e ficou um tempo afastado. Sim. Tem isso também. Sem dúvida. Mário Marra, a final do Carioca é o Flamengo e mais alguém, é isso?
Claro que a gente tem que respeitar o que é o futebol, né? Claro, E respeitar o Madureira, sim. mas Mas seriam as zebraças. seria uma zebraça. O Flamengo, antes de começar o campeonato, já era apontado como um dos favoritos, a gente esperava, porque aí entra aquela outra entidade maravilhosa no futebol, que é o clássico. E aí a coisa aperta. O Fluminense, em tese, ele é favorito contra o Vasco, mas é isso, não sei se você concorda, mas você... Por tudo que a gente já falou aqui do temos que Vasco respeitar hoje o também, clássico, né? mas não tenha dúvida, não é Flamengo e Madureira. Estamos Não. falando de Fluminense e Vasco. Estamos falando de Fluminense e Vasco, duas camisas pesadinhas. Bom, o Vasco, não precisa falar mais nada, é só dar um Google aí o que aconteceu há alguns meses, né? Em dezembro. O que aconteceu? O Fluminense também era favorito contra o Vasco, né? O Calçade lembrou aqui, e o Vasco passou. Sim. O Vasco foi à final. Porque o Ryan pegou a bola no meio-campo, atravessou a defesa toda do Fluminense, fez uma jogadaça Sim. e botou de novo o Vasco dentro do jogo. O Vasco não tem mais o Ryan. É. E é um processo hoje de reencontrar um ataque, um quarteto confiável. O Fluminense é mais favorito hoje do que era na semifinal da Copa do Brasil. Esse é um detalhe Bom ponto, assim, é um detalhe, né? Sim. Só não tem o Ryan Vasco, Sim. né? Que era o jogador que em muitos momentos resolvia a parada, Do nada. do nada, sim, ele resolvia e se o jogador é retirado, claro, os clubes brasileiros têm que fazer um negócio. E o jogador quer ir também. Não é só o clube brasileiro que não aguenta a parada. Enquanto a gente, voltando ao início do programa, enquanto a gente não melhorar todo esse ambiente do futebol, se eu sou jogador, eu quero ser testado no principal centro do futebol mundial. É uma questão de carreira. Você fala assim, poxa, eu fui jogar na Europa, venci, fui um ídolo, tal. Você é como se tivesse ali uma pós-graduação na tua área de futebol. Então o jogador vê dessa maneira essa grandeza do futebol europeu. A gente precisa provar para eles que o legal é ficar no Brasil. Só que oferecer condições diferentes, não essas que a gente oferece. Porque chega uma hora que o cara quer ir, e você segura e ele... Aí as coisas começam a entortar, não dá certo. Não dá certo. Então, pessoal, como vocês puderam observar, o que o pessoal principalmente discutiu, né, foi a questão do Zubeldia estar sendo reconhecido, né, principalmente pela mídia paulista. A mídia carioca já conhece, mas a gente sabe como é que funciona, né? É muito Flamengo por aqui e pouco reconhecimento do que o Fluminense vem fazendo. E eles conversaram muito sobre essa questão de como o Zubeldia colocou taticamente o Fluminense de uma forma muito estável, né? Uma forma que o Fluminense pouco perde ou pouco é vazado, a não ser como o nosso louco favorito do Freitas, né? Que sempre entrega as bolas, e isso vem complicando o Fluminense. Então a diretoria tem que agir rápido para trazer um zagueiro para a gente poder ser um time mais firme e não sofrer em jogos onde a gente não pode sofrer. E dessa forma, o pessoal elencou o Zubeldia como um dos 3 principais trabalhos, né, pensando em estrangeiros. Então a gente tem lá o técnico do Palmeiras, né, e alguns outros treinadores, mas principalmente o Zubeldia vem se destacando. O Fluminense atingiu 16 vitórias consecutivas, é um marco, né, igualando o recorde lá de 1941. Então o time está de parabéns. Foi destacado alguns jogadores, né, que jogaram bem hoje, né, principalmente o primeiro gol do Savarino, né, para dar mais confiança para ele. A gente está vendo que o Savarino ainda está sofrendo um pouco nessa adaptação, no entrosamento com a equipe, mas fazendo gol ele já fica um pouco mais confiante para fazer novas jogadas, né? O Serna foi colocado como 9 ali depois do John Kennedy. Eu acredito que o John Kennedy nessa partida ele não fez o que se esperava dele, né? Um jogo bem mediano dele, não comprometeu muito no ataque, mas também não comprometeu muito o time. E depois que o Serna entrou, ele teve uma cabeçada defendida pelo goleiro que bateu na trave, que praticamente ia ser gol, e 2 bolas cruzadas que ele conseguiu chutar ali, fazendo tabelas pela direita, onde o goleiro também com os pés conseguiu tirar 2 bolas do Serna, que fatalmente faria o gol e demonstrou até uma habilidade ali de jogar como 9. Claro, como a gente sente muita falta de um jogador naquela posição, acho que quando o jogador vai lá faz 3 jogadinhas ali simples, que mesmo que não tenha sido feito o gol, mas dá esperança pra gente. Então a gente não pode se apegar nisso, né? O Serna então pode jogar ali e aí talvez você libere para o Savarino jogar na direita e o Canóbio do outro lado. E aí você consegue ter um time até com outros reservas, né, interessantes.
Então, pessoal, fica aqui uma vitória do Fluminense bem tranquila, onde ele vai para a semifinal contra o Vasco como favorito. E como o pessoal também disse, o Fluminense hoje é mais favorito do que naquela semifinal contra o Vasco. Né? Que naquela semifinal o Vasco tinha um Ryan, agora eles não têm. Está um turbilhão lá em São Januário, Diniz contestado pela torcida, o time perdeu confiança, então é a hora do Fluminense esmagar, passar o trator em cima do Vasco, para não ter dúvidas de qual time é melhor aqui no Rio de Janeiro.